Saudações a todos. Então, dando continuidade ao nosso curso de História do Pensamento Jurídico, nós vamos hoje trabalhar principalmente outros dois momentos da filosofia pré-socrática. Nós vimos primeiro o nascimento da filosofia na tradição jônica, em especial com a escola de Mileto e Heráclito, e agora a gente passa a uma certa resposta da filosofia grega no Ocidente. Na verdade, essa é uma expressão utilizada na obra Os Filósofos Pré-Socráticos, organizada pelo Kirkhaven e Schottfield. São três autores que organizaram talvez uma das obras mais famosas de introdução à filosofia dos pré-socráticos. Porque eles tentam posicionar exatamente um primeiro momento na Jônia, um segundo momento no Ocidente, porque tem colônias gregas que estão dentro da Hélade, mas também no sul da Itália, e depois uma nova resposta jônica, mas dentro principalmente das reflexões de Demócrito. Então a gente vai passar brevemente, até para poder ter uma visão do todo em relação aos ditos pré-socráticos, para poder distinguir que eles não são simplesmente os filósofos naturalistas, só preocupados com a ideia de physis, mas também preocupados com elementos da ética e até da justiça. Então, um autor que, nesse sentido, trabalha a questão da justiça nos pré-socráticos é o próprio Guido Fasson, que é um historiador da filosofia do direito italiano do século XX, que dedica, não muitas páginas, mas algumas páginas, em sua obra de História da Filosofia do Direito, sobre a justiça dos pré-socráticos. Então a gente está relacionando principalmente aí com essas duas fontes. Então a gente já passou por primeiro momento sobre a nomenclatura e os pensadores jônicos, e agora a filosofia no Ocidente e a resposta jônica. Em especial aqui, a figura que é preponderante, né, nessa resposta do Ocidente, por mais que essa opção seja uma terminologia bem delimitada, seria a figura de Pitágoras, que é recorrentemente na tradição levado apenas no campo da matemática, mas ele também tinha discussões que iam muito além. Pena que os fragmentos também do Pitágoras são, não são tão grandes comparando a outros pré-socráticos. Mas o seu peso e a sua influência na tradição da filosofia grega como um todo é bastante importante. Veja que, por exemplo, o próprio Platão colocava o conhecimento matemático enquanto quase que um pressuposto para a filosofia. Tem umas certas anedotas que colocam que no pórtico da academia não entra aqui caso não saiba aritmética. E de fato o estudo da matemática para os gregos ele era extremamente importante. E Pitágoras acaba sendo uma referência recorrente, mas não propriamente em relação à justiça. E nesse sentido ele faz uma análise bem interessante da relação entre proporção e os números enquanto uma harmonia para a justiça. De certa forma, na visão cósmica do Pitágoras, todo o universo poderia ser descrito numericamente, na harmonia da música, mesmo a música poderia também ser descrita matematicamente. Então, o arquê que Pitágoras trabalha, no fundo, são os números, enquanto um raciocínio possível de descrição do cosmos. Não que ele constitua ontologicamente o cosmos, mas descreveria potencialmente o cosmos. E a grande característica para Pitágoras nessa relação entre filosofia, matemática e música, por exemplo, é a questão da harmonia. A melodia musical, por exemplo, só é bela quando harmônica. E isso, vamos dizer, se torna um certo cânone da tradição ocidental quanto à música. Se pensar em atonalidade, uma coisa que só realmente no século XX vai ser desenvolvida. E, de certo modo, a escala musical nossa, muitos referenciam como uma escala de base pitagórica. Mas o que é importante em relação à justiça é que ele faz uma relação dos números com a justiça e a questão da harmonia. E a visão de que a justiça seria um número quadrado, do igual pelo igual. E isso, de certa forma, vai ecoar depois no pensamento do próprio Aristóteles quanto
a justiça distributiva e a justiça comutativa, porque de uma justiça aritmética e de uma justiça geométrica há essas relações que depois ecoam no pensamento do Aristóteles. Mas Pitágoras, em um dos fragmentos, coloca essa questão que a justiça ela se manifesta como uma harmonia entre números de igual para igual. É claro que isso tenderia a levar à ideia que a proporção é uma medida para a justiça. E essa, por exemplo, é uma ideia guia na tradição ocidental. Se a gente pensar o próprio termo depois latino da ratio, que é um termo também da matemática, porque não é só a razão no seu sentido discursivo, dialógico, mas também a razão matemática utiliza o termo ratio. E o que de certa forma se coloca aqui são de proporções entre relações, por exemplo, jurídicas, vamos colocar assim, que até de certa forma gera um campo linguístico do direito muito peculiar, por exemplo, quanto à proporção. Há, dentro da própria palavra proportio, a ideia de uma relação entre coisas e, portanto, de uma certa distribuição de bens e compreensões quanto a aquilo que é de direito. Vejam que a própria tradição romana depois vai recepcionar e colocar isso em máxima, no final das contas, dar aquilo que é de direito. E há um elemento de proporção aqui no final das contas. Se vocês pensarem em duas ideias que a gente não vai trabalhar isso agora, mas só para despertar uma questão de campo linguístico que nós vamos discutir em outros momentos no curso. Principalmente depois que vocês discutirem dentro da disciplina de direito constitucional o chamado princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade. Independentemente das características da dogmática jurídica, as duas ideias de razoabilidade, de proporcionalidade, trazem íncita a ideia de proporção, entre pesos e medidas em relação às coisas. Então essa é uma ideia que ela também tem uma ambiência na tradição ocidental desde a tradição grega. E é claro que essas imagens elas são mais duradouras do que nós imaginamos, porque hoje, quando se fala da própria teoria da proporcionalidade, são o quê? Novos modelos teóricos para uma velha ideia de proporção. E depois a gente pode discutir uma aula só sobre esses campos linguísticos entre equidade, proporcionalidade, razoabilidade, como que há a questão da medida das coisas. Tem um texto bem interessante sobre isso do Émile Benveniste, num dicionário das instituições indo-europeias. Ele vai trabalhar exatamente o radical med como o radical de fundamento da justiça na tradição indo-europeia por conta da ideia de proporção. Então esse é um elemento bem interessante para a gente poder pensar como que Pitágoras inaugura uma discussão importante. Por outro lado, ele é apenas, vamos dizer, o primeiro a fixar uma ideia que será recepcionada ao longo da tradição. Mas vai impactar tanto a obra de Platão e depois, posteriormente, de Aristóteles. Mas, infelizmente, como eu disse para vocês, em relação às fontes, são realmente bem parcas em relação a Pitágoras. Então, aqui, principalmente, são fragmentos que o Guido Fassó trabalha no seu livro que eu estou baseando. É claro que, se a gente fosse fazer um estudo mais aprofundado sobre as leituras pitagóricas, a relação, por exemplo, da metempsicose, teriam outras relações possíveis em relação à justiça, mas acho que, para uma primeira impressão ampla dos pré-socráticos, em especial que o Pitágoras, já é bem interessante. E vejam que nesse mesmo caminho a gente vai ter outra figura que é muito peculiar, que é o Empédocles de Agrigento, que ele é o primeiro na tradição grega a colocar a questão dos elementos que constituem a realidade. Então ele elegeu os 4 elementos naturais,
terra, água, fogo e ar, como aqueles que constituem a natureza das coisas. Esses elementos se unem e se afastam numa relação entre amor e ódio. Então, vamos pensar assim, uma polaridade positiva, uma polaridade negativa. É lógico que esses filósofos estão todos trabalhando com certas hipóteses e intuições filosóficas sobre problemas que serão depois trabalhados, obviamente, pela própria ciência. Mas o Empédocles lança essa relação de forma interessante, porque não é só entre os elementos, mas também na questão da sociabilidade. Vamos dizer, a sociedade ou a comunidade, não vou fazer distinção entre esses termos aqui, porque tem distinção, se une ou se afasta nessa relação entre amor e ódio, certas afinidades, então vamos colocar. Mas, de certo modo, também não é um autor que se dedica propriamente ao problema da justiça. Certo? Talvez o mais importante para nós aqui seja de fato a Parmênides, que, de certo modo, juntamente com Heráclito, é a figura mais importante da tradição pré-socrática e que inaugura uma leitura mais intelectualista da filosofia. Se Heráclito, lido de certo modo, traz um certo materialismo que vai culminar com os atomistas posteriormente e até uma certa história do materialismo ao longo da filosofia, mesmo que essa leitura seja questionável, Parmênides inaugura um certo intelectualismo, uma prevalência do ser e a própria fundação da ontologia já como um problema filosófico explícito. Isso é bem interessante porque vai ecoar na tradição platônica como um todo. Parmênides é um dos filósofos que mais influencia Platão, no final das contas. Porque Sócrates, alguns relatos dizem que Sócrates teve aulas com Parmênides. Lógico que aí fica a doxografia, não é nada muito certo quanto a isso. Mas os princípios que Parmênides coloca quanto à unidade do mundo são interessantes para a gente poder perceber a tematização que a gente vai ter depois nas grandes sínteses, que são sínteses exatamente dos problemas colocados pela filosofia pré-socrática, em especial na figura de Heráclito e a figura de Parmênides. Para quem está assim, ou quer uma visão um pouco mais quase que romanceada da filosofia nesse sentido, há uma indicação muito interessante de um livro do Eduardo Gianetti, que é economista e tem alguns livros bem, vamos dizer, criativos quanto à relação entre filosofia e economia, por exemplo. Mas ele tem um romance, que é o primeiro romance dele, chamado A Ilusão da Alma. Ele vai discutir, assim, eu não vou fazer nenhum spoiler quanto ao livro, vamos dizer, o plot dele é um pouquinho diferente. A história de um professor especialista em Machado de Assis, até mineiro, reside em Belo Horizonte, que descobre que tem um câncer, e aí a discussão do livro como um todo foi-se o tumor físico e ficou o tumor metafísico. E aí ele vai recontar a tradição da filosofia, principalmente nessa tematização entre intelectualismo e materialismo, que vai culminar no século XX com a presença das discussões das neurociências. É um livro bem legal, e ele invoca exatamente essas duas figuras, de Heráclito e mais Demócrito, no final das contas, mas uma tematização entre o intelectualismo representado por Parmênides e o materialismo, que depois vai ser muito mais desenvolvido com a tradição dos atomistas, em especial Demócrito. Fica a recomendação de leitura desse romance, que é bem agradável, pouco conhecido. Eu poucas vezes vi referências a esse romance. Por outro lado, vale a pena a gente perceber um pouco, e vejam, isso aqui é uma introdução muito simplória, no final das contas, em relação a Parmênides, para poder pontuar aquilo que a gente quer chegar realmente, que é o período das grandes sínteses. Então, o princípio da unidade e imobilidade do ser. Então, o ser é, o não ser não é. Então, são aqueles tipos de tradições filosóficas que nos colocam quase que desafios e enigmas. O ser é, o não ser não é. Pareceria para alguns uma obviedade, mas não exatamente um princípio de que
aquilo que interessa para a filosofia, na sua visão ontológica, é aquilo que é, porque o não é, ele não se torna um problema efetivamente porque ele é sempre quimérico. Mas é claro que isso é uma leitura da filosofia tradicional. Esse não ser, quando ele está ligado, por exemplo, na tradição do niilismo, leva a outras consequências, que não é o nosso aspecto aqui. Mas o ponto é que o que Parmênides propõe é analisar as coisas que são, e não os elementos, vamos dizer, ilusórios da natureza. E aquilo que é ilusório, para ele, principalmente a sensibilidade. Isso vai depois ser retomado na tradição platonista, principalmente porque Platão ele tem umas certas leituras feitas pela tradição que levam ao platonismo, que o mundo sensível seria uma ilusão. É claro que há uma discussão disso em Platão, a gente vai chegar lá, mas é uma visão que, de certo modo, nasce com o pensamento de Parmênides. E outra proposição desses princípios seria que o ser é uno, eterno, não gerado e imutável. Ele está pensando principalmente aqui na essência da constituição das coisas. E vejam que essas características, por exemplo, quando lidas pela tradição teológica, vai reconhecer essas características, ou igualar essas características à divindade, sendo que não é, talvez, o nosso grande ponto. O que eu queria chamar a atenção aqui não é apenas com os princípios, mas a distinção que Parmênides faz entre doxa e aletheia. Ele vai inaugurar, essa discussão já existia, mas ele vai consolidar, principalmente, a partir dos escritos. A gente tem um fragmento, um livro praticamente inteiro da natureza, que ele vai colocar dois problemas que vão guiar a reflexão da filosofia como um todo. Esse livro da natureza, é comum livros com esse mesmo título na tradição da filosofia antiga, seja, por exemplo, com os próprios atomistas posteriormente, mas também com Parmênides, já que a preocupação é com a physis. Mas vejam, como já falei com vocês, physis não pode ser pensada apenas na natureza material. Ela é, vamos dizer, aquilo que constitui o cosmos. Então, acaba que na physis da tradição grega, a gente amplia mais as especulações. Mas essa distinção entre doxa e aletheia, ou seja, opinião e verdade, ela é bem interessante, porque ela vai pontuar elementos que depois são retomados na tradição platônica. Então, até faço questão de citar os primeiros detalhes. É só uma questão de estilo aqui. Está em verso, está em prosa aqui, mas o texto foi originalmente escrito em verso. É muito interessante porque vários filósofos do período pré-socrático fizeram filosofia através de verso, poesia, portanto. E o da natureza do Parmênides é um desses exemplos da tradição. Então veja, isso que é um trecho famoso, mas que vale a pena retomar. Ó jovem, acompanhante de áurigas imortais, tu que chegas até nós, transportados pelos corcéis, salve. Não foi um mau destino que te conduziu a viajar por este caminho, tão fora dos trilhos dos homens, mas o direito e a justiça. Terás, pois, de tudo aprender, o coração inabalável da realidade fidedigna e as crenças dos mortais, em que não há confiança genuína, mas também isso aprenderás, como as aparências têm de aparentemente ser, passando todas através de tudo. E a preocupação aqui do Parmênides é inaugurar uma discussão que o filósofo busca a aletheia e não a doxa. Portanto, busca a verdade e não a opinião. Tanto que a tradição posterior vai até fazer um certo neologismo entre filósofo e filodoxos. O Russell Kirk, que é um autor bem contemporâneo do século XX, tem um texto exatamente sobre isso, mas ele está, no fundo, criticando a tradição pós-estruturalista. Mas ele faz o uso exatamente dessa oposição entre doxa e aletheia, porque a sofia
seria a pretensão de alcançar a verdade. Então, duas observações aqui, porque a categoria da doxa está disponível naquele projeto paralelo nosso do Entre Palavras, principalmente na relação entre doxa e dogma, porque elas têm uma raiz comum do verbo, doquem, mas vamos dizer, ganharão sentidos distintos entre o que é o dogma, o dogmatismo, e aquilo que é a doxa, a opinião. Então, a opinião ela nasce da sensibilidade. Ela é as nossas percepções sensíveis, muitas vezes que não serão racionalizadas. Então, os sensos, as opiniões, certos preconceitos decorreriam desse campo da doxa. E vejam que isso, por exemplo, é uma leitura que vai estar presente na tradição posterior. Por exemplo, que os sofistas são filósofos da doxa, são filósofos da opinião, não são filósofos que buscam a verdade, a aletheia. E aí uma questão etimológica quanto à aletheia, porque ela vai guiar algumas leituras ao longo da tradição, em especial a tradição do século XX com Heidegger, de ver a verdade como o desvelamento do ser. Esse A aqui de aletheia é o alfa negativo, ou o alfa de negação. Então é o não esquecimento. Letes é o rio do esquecimento no submundo. Quando os homens morrem, eles beberiam a água do Letes para esquecer da vida. Quando eles fossem reencarnar, porque a passagem é dupla, né? Tanto da ida pro submundo quanto da volta. Porque vejam que a gente está dentro de uma tradição que acredita na mentepsicose, na transmigração das almas. Mas a palavra traz essa questão, que é, vamos dizer, um substrato mítico aqui, no final das contas. E tanto que Platão vai reler isso com grande atenção na doutrina do conhecimento, pelo fato de que conhecer a verdade é apenas relembrar aquilo que já foi aprendido no mundo das ideias. Por isso que a ideia de aletheia aqui seria o não esquecimento. Seria voltar à essência das coisas de uma realidade que nós tivemos contato anteriormente a essa existência. É lógico que isso vai levar a uma série de interpretações das mais metafísicas possíveis ou das mais intelectualistas, no final das contas, porque o intelecto é aquele que alcança a verdade. A sensibilidade é sempre uma ilusão da ilusão da ilusão que nos apresenta a mera opinião. E isso é importante porque vai ecoar realmente na tradição ocidental como um todo. A gente poderia reler a tradição ocidental realmente a partir de uma veia heraclitiana, de uma veia parmenidiana. Heráclito vai incentivar, ou pelo menos será um ponto de partida para várias tradições materialistas. E Parmênides é, vamos dizer, o pai da própria metafísica e através da ontologia. Então isso é algo muito interessante porque vai estar presente na tradição filosófica posterior. Mas vejam que no fragmento ele invoca duas ideias aqui do direito e da justiça. E vejam que aqui é mais uma vez o direito e a justiça enquanto ordem, enquanto o ciclo repetitivo das coisas que mostram a regularidade da natureza. Por isso que nós compartilhamos nessa aletheia dessa mesma circularidade que apresenta o mundo constante e equilibrado. Então veja que a gente está numa mesma ambiência, no final das contas, com a própria tradição pitagórica, que não é uma oposição, é um avanço para o que vai ser desenvolvido depois enquanto a própria ontologia. E aí o próprio Teofastro, que é um discípulo de Parmênides, vai colocar: o que está fora do ser não é ser. O não ser é nada, o ser, portanto, é. Mais uma daquelas frases que apareceria à primeira vista de obviedade, mas é uma reafirmação do problema, que o problema da filosofia é o do ser, é o que dos entes que constituem a natureza das coisas. E vejam que a física não é a mera descrição fenomênica, porque essa mera descrição fenomênica será doxa. Essa mera descrição dos sentidos é doxa. O que está, vamos dizer, em questão aqui para Parmênides é tentar compreender aquilo que constitui o intelecto do próprio cosmos. Então vejam que isso é uma tradição que vai se perdurar durante um longo tempo na tradição. E aí só uma menção
histórica, Zenão de Eleia, discípulo de Parmênides, vai criar assim, figuras dentro da lógica, figuras dentro da própria tradição filosófica que vão colocar... Ele vai, de certa forma, radicalizar as posições de Parmênides com a redução ao absurdo, através da alegoria ou do paradoxo de Aquiles, que Aquiles vai competir com a tartaruga, sendo que a tartaruga está à frente de Aquiles, mas a cada vez que a tartaruga anda um pouquinho, Aquiles anda um pouco mais, mas nunca Aquiles consegue alcançar a tartaruga se fragmentarmos vamos dizer, não só a distância, mas também a temporalidade. É um paradoxo lógico muito específico, que não é nem de perto a minha especialidade. Mas ele traz exatamente um problema no campo do ser. Porque na aparência eu teria a concordar que Aquiles iria vencer a corrida. Mas na compreensão do ser e vamos dizer, na fragmentação quase que ilimitada da relação entre tempo e espaço, haveria um paradoxo aí, porque nunca Aquiles conseguiria chegar até a tartaruga. Então só fazer essa menção porque ela é bem peculiar no caso da tradição pré-socrática. Ok? Então vejam, essas posições do que o Kirk, o Heaven e o Schofield falam quanto a resposta do Ocidente, vejam que há uma maior coerência aqui entre esses autores, comparando com o que já tinha na escola jônica anterior. Ou os eleatas, também até uma expressão que vocês vão encontrar. Os eleatas. Quando falo os eleatas, são exatamente Parmênides e Zenão. Mas Samos, por exemplo, não é muito distante de Eleia, no mapa, se vocês visualizarem. Então, vamos dizer, o tráfico de ideias nesse período fez com que houvesse uma certa tomada de posição quanto ao ser. Certo? A gente vai voltar, deixar mais para a nossa última aula sobre resposta jônica, e aí quais foram as posições que nós vamos encontrar, em especial na figura de Demócrito. Perfeito? Até breve.